Olá! Hoje vamos fazer uma exploração a fundo de uma passagem bíblica bem forte. Gênesis capítulo 19. A cena começa com o sol se pondo, dois anjos chegando em Sodoma e Ló, que está ali na porta da cidade, vê eles e, bom, corre para recebê-los. Ele insiste muito para que fiquem na casa dele. Oferece comida, descanso, toda aquela hospitalidade. A ideia aqui é entender o que acontece a partir desse ponto, né? Esses eventos que levam à destruição da cidade. Essa recepção calorosa do Ló já dá um tom inicial, né? Sem dúvida. É fundamental entender o peso da hospitalidade naquela cultura, no Antigo Oriente. Era algo sagrado mesmo. E a forma como Ló insiste, né? Mesmo depois dos anjos dizerem, não, a gente dorme na rua mesmo, a insistência dele mostra que ele segue essa regra. Isso cria um contraste enorme com o que a gente vai ver logo depois com os outros moradores. Prepara o terreno para o conflito, sabe? Pois é, e o conflito não demora. Antes mesmo dos visitantes descansarem, a casa é cercada. Homens da cidade, de todas as idades, jovens, velhos, e a exigência deles é, nossa, chocante. Cadê os homens que entraram aí na sua casa? Traz eles para fora pra gente conhecê-los. Exato. E esse conhecer, nesse contexto, é pesado. Tem uma conotação clara de violência, de abuso sexual, é bem direto. Terrível. E a reação de Ló é algo que para nós hoje é muito difícil de processar. Ele sai e oferece as próprias filhas. Sim, as duas filhas virgens. Ele implora para a multidão não fazer mal aos hóspedes, que estavam sob a proteção dele. Isso mostra uma hierarquia de valores bem extrema, né? A obrigação com o hóspede talvez acima da segurança da família. Dentro daquela lógica, claro. E a multidão nem aceita. Se voltam contra Ló, chamando ele de estrangeiro, acusando ele de querer dar uma de juiz. Aí tentam arrombar a porta. A tensão é máxima ali. É nesse ponto que a natureza dos hóspedes fica clara. Os anjos agem. Puxam Ló para dentro, fecham a porta e pronto. Cegam os homens lá fora. O texto diz que eles ficam tentando achar a porta, mas não conseguem mais. É uma intervenção sobrenatural bem clara para proteger Ló. Uau! Depois desse resgate tenso, os anjos revelam o plano: destruir Sodoma. A maldade da cidade tinha chegado ao limite. Segundo a narrativa, a ordem para Ló é: tira sua família daqui agora. Mas parece que nem todo mundo acredita, né? Não mesmo. Ló vai avisar os futuros genros. E eles, acham que é piada. O texto diz que pensaram que Ló estava zombando. Não levaram a sério. E o próprio Ló, parece que ele hesita um pouco na hora H. É verdade. Diz que quando amanheceu, os anjos tiveram que, pegar ele, a esposa e as filhas pela mão e arrastar para fora da cidade. Sim, o texto até fala que foi por misericórdia do Senhor. Uma ação bem direta para garantir a fuga deles. E a instrução é super específica. Fuja, salve sua vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para o monte. Só que Ló fica com medo do monte. Ele pede para ir para uma cidadezinha ali perto, Zoar. Diz que é pequena, que lá ele estaria seguro. E o pedido é aceito. É interessante essa negociação, né? Mesmo no meio do julgamento. É, sim. Dão permissão para ele ir para Zoar, mas com a condição de ele se apressar. Ok, vai para lá, mas vai rápido, porque a destruição tá vindo. Assim que o Ló entra em Zoar, o céu desaba. O Senhor faz chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Aniquilação total. E aí tem a tragédia pessoal da mulher de Ló. Ela desobedece, olha para trás e vira uma estátua de sal. Imagem muito forte. Talvez um símbolo, né? De ficar preso ao passado que estava sendo julgado, condenado. E é interessante que, enquanto isso acontece, Abraão está lá longe, observando a fumaça subir. O texto faz questão de dizer que Deus lembrou-se de Abraão ao salvar Ló. Sugere uma conexão, talvez pela intercessão que Abraão tinha feito antes. Mas a história ainda tem uma virada. Ló fica com medo de ficar em Zoar, talvez com medo dos moradores de lá também, e vai se isolar numa caverna. Só ele e as duas filhas. E aí vem aquele epílogo. Bastante perturbador. As filhas chegam a uma conclusão drástica. Qual? Elas pensam, nosso pai está velho e não tem mais homem na terra para continuar nossa família. Pelo menos na percepção delas ali, isoladas. Então elas decidem que precisam
preservar a descendência do nosso pai. O raciocínio delas é esse. Nossa, e o plano delas é... Nossa, embebedar o pai em 2 noites seguidas... Exato. Cada uma em uma noite para conceberem dele sem que ele, em tese, percebesse claramente o que estava acontecendo por causa da bebida. E desse incesto nascem 2 crianças. Moabe, que seria o pai dos moabitas, e Ben-Ami, pai dos amonitas. Povos que, em outras partes da Bíblia, frequentemente entram em conflito com Israel. É uma origem bem complexa que a narrativa atribui a eles. Então, recapitulando essa jornada intensa, a gente viu a hospitalidade levada ao extremo, contrastando com a hostilidade da cidade. Vimos o julgamento divino, mas também a misericórdia para salvar Ló. Vimos a importância da obediência com a consequência trágica para a mulher de Ló e essas ações desesperadas das filhas na caverna pela sobrevivência da linhagem. Fica então a reflexão, o texto mostra um cenário de destruição por causa da maldade, mas também essa sobrevivência que leva a atos moralmente muito complicados. Que tipo de implicações surgem quando a gente pensa que a origem de povos inteiros, como moabitas e amonitas, é traçada nessa narrativa a partir desse ato extremo pós-catástrofe? Pois é. Uma questão que convida a pensar sobre julgamento, memória histórica e como essas narrativas de origem são construídas e contadas nas escrituras. Muita coisa para refletir.